Isso, seria no mínimo começar jogando no lixo. Do dia 8 de janeiro, porque um documento coloca sob suspeita o juiz auxiliar de Moraes no STF com e-mails que sugerem a edição de provas utilizadas nos processos do dia 8 de janeiro. Uma matéria exclusiva da revista Oeste apontou que trocas de e-mails entre assessores de Alexandre de Moraes mostraram como o juiz Leonardo Fernandes mencionou, abre aspas, a possibilidade de edição de vídeos e imagens do inquérito 4922. Documentos mostram que o gabinete se mobilizava para encontrar provas em julho de 2023, quando a denúncia já havia sido oferecida, e mensagens do dia 7 de julho pediam para, abre aspas, fecharmos a possibilidade de edição e disponibilizarmos nosso processo, fecha aspas. Juristas criticam a conduta e afirmam que uma prova editada é uma prova criada, o que poderia invalidar os processos. Fabi Barroso, você que é jurista, em um país normal, um juiz que está atuando na acusação de alguém que se sente a vítima, mas na verdade é também o julgador, e diz que estão atuando para editar as provas. Num país normal, qual seria o destino de um processo como esse? Isso, seria no mínimo começar jogando no lixo. Eu não tenho mais o que falar a respeito, né? Esses processos são nulos de pleno direito. Os processos sendo físicos, né, ministro? Então já dá para providenciar um lixo bem grande aí, ou melhor, vai precisar de uma caçamba, porque tem o volume absurdo e, aliás, desconhecido. Olha, são vários erros. Isso realmente invalida um processo como um todo. A gente está falando aqui de processo penal sendo julgado no Supremo, né, que eu já acho isso uma boa pauta aí para os parlamentares, viu, Polon? Depois já fica a dica aí, para um dia deixar de existir, né, julgamentos no campo penal pelo Supremo. O Supremo deveria só discutir Constituição em si, né, não tudo isso. Então, esse é um grande problema. Aí a gente tem outro problema, que eles falam ali abertamente de edição de provas, edição de vídeos. O que dá a entender? Que coisas ficaram fora e coisas entraram. Com que tipo de edição? Mudança de fala? Ou não? Foi só corte? Isso importa? Oh, se importa. Por quê? O processo penal brasileiro, tá? Então a gente está falando de lei brasileira, viu, gente? Para o pessoal falar que a gente não defende a soberania, ó, lei brasileira. Então, o processo penal brasileiro, ele condecora aí uma das coisinhas que é justamente custódia de provas. Quando você tem um processo penal e você tem a custódia de provas modificada, o que é isso? As provas não ficaram de forma segura, né, onde dá para resguardar ali, tudo isso ainda a gente está em fase de inquérito, vamos lembrar aqui. Então, em fase de inquérito, você tem essas provas manipuladas por parte aí, pode ser o juiz, pode ser quem seja, né? É inválida. Mesmo que ela tenha, mesmo que tivesse ali a confissão filmada, né, de alguém, invalidaria. Por quê? Cadeia de custódia, né, de provas não é algo assim. Para quem não lembra, vamos citar então um julgamento aí famoso nos Estados Unidos, já que ficou na moda, né, citar os Estados Unidos. O julgamento do J.O. Simpson, aquele jogador que tinha uma luva, que quando ele foi vestir a luva era menor. A cadeia de custódia daquelas luvas, com certeza, né, não foi priorizada. Então, provavelmente, devem ter lavado, depois não vestiu a luva. Então, esse é o maior símbolo de que as provas no processo, mesmo depois o O.J. Simpson ter dito que ele havia matado a mulher, agora ele morreu, né? Não tinha-se nada o que fazer, porque já tinha sido julgado e a cadeia de provas, a custódia de provas não havia sido respeitada. No Brasil, então, isso não pode ser esse samba maluco, né, de que cada hora ficam invalidando essas cyberprovas, prova dali, prova... Não, é tudo ou nada. Os advogados têm que ter acesso integral aos autos. Então, entre tudo isso, a gente tem as outras anulações que são passíveis de nulidade completa desses processos, que também não está no foro correto, né, o foro juiz natural, essa palavrinha não é só bonita, né, mas é algo que o direito tem que obedecer,
não somente nesses processos, mas em todos os outros. O juiz não pode ser juiz, vítima, tudo isso que você já sabe. Agora, o que mais falta, né? Está documentado. Os jornalistas tiveram acesso a documentos que provam manipulação de provas. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Até se ocorresse isso lá na Coreia do Norte, ficaria difícil defender esses juízes. Então, a gente está vendo pela primeira vez, e vamos rezar aí pelo milagre, até advogados de esquerda não passando pano dessa vez. Veremos. Pano dessa vez. Veremos. Deputado, sua opinião sobre esta revelação exclusiva da revista Oeste, que a gente acaba de comentar aqui no Bradock, ou seja, mais um indício de que esse processo é viciado por graves fraudes e irregularidades. Qual o desfecho, na sua opinião, e o que o legislativo, do qual o senhor faz parte, lembramos que o senhor é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, pelo Partido Liberal, qual seria o desfecho disso tudo, na sua opinião? Olha, Carlos, eu começo a minha fala o seguinte, pedindo para você me mandar o telefone do Andrade, porque a gente vive num estado de exceção. Eu vou tentar ser bem didático, porque certa feita eu estava andando aqui no meu estado, o cara falou, nossa, deputado, seus discursos são tão bons, pena que não dá para entender nada, porque as palavras que você fala são muito complicadas. Eu sou fundador da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul, um dos fundadores, e o mote dela é o garantismo processual, seja processual civil ou processual penal. Então não me interessa se o réu é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, ou se ele é o ET Bilu, desde que, e a Fabi me conhece, a gente somos egressos, nós caminhamos juntos no Movimento Advogados do Brasil, o zelo que eu tenho pelas prerrogativas, o zelo que eu tenho pelo devido processo legal, o zelo que eu tenho pelo Estado Democrático de Direito, e o fato de eu ter fundado uma entidade que se chama ProArmas, mas o mote não é sobre armas, é sobre liberdade, porque o nosso ponto são direitos e garantias fundamentais. Esse processo é uma das maiores aberrações que a história do direito presenciou desde que começou a escrita no mundo. Eu nunca tive notícia de algo tão absurdo e abjeto. E eu me pergunto, lembrando daquele caso do Moinho, será que existem juízes em Berlim? Porque eu tenho muitos amigos que são magistrados e a gente vê em muitas notícias, magistrados condenam isso, comentam e tal, só que ninguém tem coragem de tirar a cabeça para fora e falar, gente, para o mundo que eu quero descer. É um nível de absurdo. E eu estou tentando incorporar nos meus discursos algo que faça com que as pessoas entendam a gravidade. Eu disse essa semana, falei, imagina que eu convido você para uma partida de futebol, valendo um churrasco, uma caixa de cerveja, mas o juiz eu vou escolher, o campo eu vou escolher, a bola eu vou escolher, a regra eu vou mudar durante o jogo. Você vai jogar futebol comigo? Não, você não vai. Então, se você não aceita jogar futebol nessas condições, por que você aceita que o seu país exista nessas condições? E o pior, nós temos, eu vou repetir, um deputado federal que foi preso no exercício do mandato porque fez um discurso, sendo que na Constituição Federal, no artigo 53, fala que tem prerrogativa e pode falar qualquer coisa, não existe nem crime, tá? É imunidade material. Nós temos um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, sendo processado porque ele discursou na tribuna. Nós temos uma deputada cassada porque fez uma manifestação. É um conjunto de absurdos tão improvável, tão distópico, tão nojento. E eu vou falar com sinceridade, todas as notícias que eu recebo, que eu tomo conhecimento a respeito destes processos, em especial desse inquérito, e entre outros tantos que são tocados pelo Alexandre de Hamas, me causa um verdadeiro embrulho no estômago, uma vontade de vomitar, porque eu tenho 20 anos de advocacia. Eu entrei no escritório de advocacia para trabalhar a primeira vez como office boy com 12 anos. Eu cresci tendo como meus referenciais, meus ídolos, Pontes de Miranda, Ives Gandra, grandes constitucionalistas, de modo que, para encerrar, eu só consigo conceber uma coisa que justifica isso. Se você abre Êxodo, na Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 7, versículos, e aí todo final, começa no versículo 16, e o faraó endureceu o seu coração. Depois você continua mais uma vez e vai à negociação e fecha o capítulo. E o faraó endureceu o seu coração.
E aí você vai para o capítulo 8, no final o faraó endureceu o seu coração. E daí a ideologia do opressor, mais uma vez no final, e o faraó se endureceu o seu coração. Até você chegar lá na frente e a justificativa final do capítulo 9, no versículo 12, é Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e esse não os ouviu exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Eu só consigo imaginar uma explicação para o absurdo que nós estamos vivendo no nosso país. Só uma. Deus endureceu o coração do faraó, Alexandre de Moraes, para que ele rompa de maneira inimaginável todos os limites do devido processo legal, todos os limites dos direitos e garantias fundamentais que em qualquer momento da história da humanidade foram sequer imaginados, para que nós tenhamos uma resposta não só para o Brasil, mas para todo mundo do que acontece com ditadores dessa estirpe. É só isso para poder explicar algo tão absurdo. Não há no aspecto imanente nada que dê justificativa a tamanho absurdo. Só uma explicação transcendente, só uma construção que vá além da compreensão da matéria para a gente poder entender o que está acontecendo. É um grau de insanidade que o mais tenro acadêmico de direito ficaria enrubrecido. Eu fui professor de direito constitucional. Eu tento imaginar como é que é quase impossível você explicar o artigo 5º hoje em dia em qualquer curso de direito do Brasil. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.